Olá pessoal, aqui é o Juan Augusto e estamos de volta com mais um episódio do Conexão Mercado, o videocast da Universidade de Santo Amaro, Unisa, que explora o fascinante universo das profissões. Essas nossas conversas com professores e convidados trazem insights valiosos sobre cada carreira oferecida pela Unisa. E não se esqueça de conferir todos esses episódios aqui no YouTube do canal Unisa e também nas redes sociais da Unisa, né? Hoje o nosso foco é na área da filosofia, e para nos guiar nessa jornada pelo pensamento crítico e reflexivo, temos conosco um convidado especializado na área, que é o coordenador Fábio Fetz, e o professor Juvino José. Tudo bem? Sejam Tudo bem, muito bem-vindos. obrigado, Juan. A filosofia é uma área que nos leva a questionar, refletir e compreender o mundo ao nosso redor, né? Ela está sempre em constante evolução. Eu queria saber quais novas correntes e áreas estão se destacando no universo da filosofia. Muito bem, Juan. Quando nós pensamos no curso de filosofia, é, é necessário, claro, o aluno conhecer ali aquele conjunto, né, de temas, de pesquisas, de produções, né, dos filósofos, né, que vem a ser o campo da história da filosofia, que é o que vai dar uma base, que traz ali reflexões. Porém, hoje, a filosofia, que é esta área do conhecimento tão instigante, tão estimulante, que nos leva a pensar sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, sobre a sociedade, sobre tudo aquilo, né, que diz respeito ao porquê somos da maneira como nós somos, né, na medida em que existem pressupostos, estruturas que nos levam a a pensar de uma determinada maneira. Então, o filósofo, ele sempre está preocupado em ter um olhar crítico sobre a sociedade, em trazer reflexões sobre ela. E, hoje, num momento em que nós estamos vivendo aí tantas mudanças, tantos problemas, né, que ocorrem dentro da sociedade, o filósofo, com esse olhar crítico, reflexivo, com esse olhar em que ele busca elementos em outras áreas do conhecimento, que isso é importante destacar, né, que a filosofia é uma área que dialoga com a história, dialoga com a sociologia, eh, tanto ela faz uso do conhecimento histórico, quanto o conhecimento histórico faz uso do conhecimento filosófico, e assim esse mesmo processo ocorre dentro de outras áreas do conhecimento. E, para acima de tudo, não apenas dentro da área das ciências humanas. Hoje, quando nós pensamos na formação, por exemplo, de um médico, na formação de qualquer profissional, existem questões que envolvem a ética, né? A ética profissional. Então, buscamos ali compreender, né, essas atitudes, essas reflexões, essas tomadas de decisões, elas todas têm ali elementos que a sustentam. Então, o profissional, né, da área da filosofia, ele vai também contribuir na formação de todas as áreas do conhecimento, todas elas, sem exceção. Então, um profissional de uma área como essa que eu citei, né, da área da medicina, um profissional que trabalha, por exemplo, no meio empresarial, ele precisa de conhecimentos do campo filosófico para melhor agir, para buscar o bem, né, para buscar ali um equilíbrio em suas ações. E isso é uma grande dificuldade, porque as pessoas, em razão dessa dificuldade de refletir, nessa dificuldade de entender os processos, entender as razões para as tomadas de decisões, isso faz muita falta hoje. Então, a filosofia, para além desse campo, né, ela sempre vai trabalhar com o ensinar a pensar, a questionar, a refletir, né? Enfim, em suma, é uma área que dedica-se a tudo, né, professor Jovino? Você, como um grande filósofo, experiente, professor, o que que você poderia também nos ajudar a pensar nesse sentido? Sim, é uma pergunta bastante desafiadora, né, quando você pergunta quais são as correntes atuais, qual o novo pensar, o que que nós podemos trazer para o nosso cotidiano. Aí viajamos um pouco na história do pensamento e pensamos assim, no mundo antigo, o mundo metafísico abstrato era o que dava segurança a aos filósofos que representam o mundo antigo, medieval. Quando nós, viajamos para o mundo moderno e contemporâneo, aí nós temos a presença do racionalismo, do empirismo. E agora, no mundo pós-moderno, o que sustenta esse pensamento, né? Saber pensar bem, todos nós pensamos, né?
mas a grande pergunta é: será que nós sabemos o porquê pensamos como pensamos? No mundo pós-moderno, aonde tudo está em constante mudança, aonde não há mais tanta certeza, o mundo das incertezas, a presença da tecnologia, a presença de tantos avanços, o que pensar? Como pensar? O que nos sustenta? Onde estão os valores? Onde está a força que nos mantém vivos? O que dá sentido à nossa existência? Então, penso que, nesse sentido, nós estamos respondendo um pouco essa sua pergunta, né? O que é atual? O que é cotidiano? Qual é a nova corrente? Qual é o novo pensamento? É um pensamento pós-moderno, um pensamento que está em busca de saber quem é o homem nesse novo século, né? Onde tudo está mudando constantemente. E nesse contexto, né, das mudanças sociais e culturais, como a filosofia se adapta e incorpora novas perspectivas para oferecer uma compreensão mais profunda da existência humana? Muito bem. Eh, Todas as áreas do conhecimento e a filosofia se encaixa dentro desse contexto. Sempre, estamos profundamente influenciados pelo presente, sobre os problemas do presente, sobre as necessidades. Hoje, vivemos um momento em que se questiona, né, qual é o impacto das minhas ações no planeta, de maneira que eu possa, prejudicar a existência das próximas gerações. Veja como essa reflexão, né, envolve uma série de procedimentos que vão impactar na própria existência da humanidade. E muitas vezes as pessoas elas ignoram, elas não conseguem ali compreender esta necessidade dessa busca de se entender ali como que o meu agir no mundo ele impacta sobre os demais sujeitos. Então, no Brasil, um país que, dentro do campo, por exemplo, político, hoje o diálogo não está mais presente, infelizmente. E temos que buscar o diálogo. E para dialogar eu tenho que saber escutar, saber entender os posicionamentos das pessoas que estão próximas a mim. Entender e buscar fazê-los entender por que que eles pensam dessa maneira. Um filósofo, ele sempre estará preocupado em buscar estas soluções, buscar ali dar respostas, não apenas respostas prontas, né, mas a resposta no sentido de fazer as pessoas pensarem, questionarem os seus posicionamentos e entender, que dentro da vida em sociedade é necessário o diálogo. E o diálogo, infelizmente, ele está distante. E o diálogo ele atrapalha em tudo. Então, veja, eu estou entrando aqui num campo que, inclusive, eu posso pensar na psicologia, eu posso pensar em outras áreas das ciências, né, mas que todos estão ali conectados com a filosofia, que, aliás, né, professor Jovino, quando a gente pensa na filosofia em sua origem, a filosofia abarcava todas as áreas do conhecimento. E aos poucos foi ocorrendo essa fragmentação. E essa fragmentação do conhecimento é um problema, porque as pessoas deixaram de pensar no todo para pensar apenas em partes. E deixando de pensar no todo, deixam de pensar ali nessas conexões. É o conhecimento interdisciplinar, são as diversas áreas do conhecimento contribuindo na busca de respostas, como você bem contextualizou, né? Diante de tantas mudanças sociais, culturais, como entender o ser humano, como entender a existência humana. Eh, eu estou na filosofia desde 85, 86, quando fiz licenciatura plena no Rio Grande do Sul, e trabalho com a filosofia desde o ano 94, ensinando filosofia na universidade aqui de Santo Amaro, há mais de 10 anos no mundo acadêmico, e me faço muito essa pergunta também, e constantemente ela volta, mas uma resposta que eu encontrei e que me deixa um tanto mais contente é seguindo os ensinamentos dos filósofos existencialistas, quando eles dizem assim, você é um nada, nada jogado no mundo. E quando você toma consciência que você é um nada jogado no mundo, você faz desse nada um tudo. Então, quem dá sentido à vida, quem dá sentido a todas as coisas somos nós mesmos. Mas o mais importante é ter consciência disso,
O grande segredo é a tomada de consciência. E para isso a filosofia. A filosofia, ela é necessária, ela é importantíssima, porque ela contribui muito para que todos tomem consciência de que somos seres no mundo e desse mundo, do nada, nós fazemos o nosso todo. Somos nós que damos sentido às coisas, ao nosso ser e a todas as coisas. E quanto às especialidades clássicas, como ética, metafísica e filosofia política, continuam sendo as mais demandadas no mercado acadêmico? A Essas áreas, elas sempre estarão presentes, né, se pensar que a ética, né, interessante você retomar agora, porque há pouco eu a citei, né, Sim, porque falamos. é algo que estará sempre presente, né, assim como as outras. Agora, é claro que dentro, de das do da das estrutura, dentro das transformações que ocorrem na sociedade. Temos, por exemplo, alguns campos da filosofia que vêm ganhando espaço, como por exemplo, né, nós temos na África, muitos, pensadores africanos, dentro do campo da filosofia que são espetaculares. E veja, nós pouco conhecemos sobre eles, mas aos poucos, em razão dessas mudanças que ocorrem na sociedade, em razão dessas demandas, nós vamos ter aí uma um olhar mais cuidadoso, vamos trazê-los para dentro da universidade. Então, estudar, por exemplo, a filosofia africana, a gente pensar ali, por exemplo, no universo presente, né? O quanto aqui no Brasil, né, a tradição filosófica ela tem ganhado espaço, ganhado força, né? Nós temos importantes filósofos aqui que dedicam-se a analisar tanto no Brasil, né, tem criado aí correntes filosóficas, mas eu chamo muita atenção para esse detalhe, a filosofia africana. Também temos como olhar também para o Oriente de maneira mais, atenta, muitas vezes pouco, né, valorizado, mas necessário. Muito bem. Quando você fala de filosofia política, eu acho que sim, é um momento diante de tanta informação, sem muitas vezes estar voltada ao fato, é preciso saber pensar esse mundo da polis, a importância que a política tem. Então, a filosofia política é importantíssima no mundo em que nós estamos. É repensar o agir, o fazer de quem nos representa. Vivemos num país da democracia e muitas vezes não entendemos o que significa isso, a importância que a democracia tem. E aí veja a importância da filosofia política, a importância da ética, conforme o professor Fábio acabou de dizer, ethos. Ethos significa no grego morada, é o abrigo, é o lugar onde nós guardamos aquilo que nós temos de mais sagrado, onde nós guardamos nossos princípios, onde nós guardamos nossos valores. Essa morada, esse sagrado, ele precisa ser resgatado. Tenho a impressão que se nós, profissionais da área da educação, trabalharmos bem, professores de filosofia e quem é responsável pela filosofia, com as nossas crianças, filosofia para as crianças, é um projeto que nós temos aqui na Unisa, filosofia para os nossos jovens, filosofia na educação básica, filosofia no mundo acadêmico, nós resgataremos sim a importância da filosofia política, a importância do pensamento abstrato, lógico, coerente, né? Muitas vezes não sabemos por que pensamos como pensamos, não há raciocínio lógico naquilo que nós dizemos, e aí a volta para Aristóteles, o pensamento lógico, metafísico, e a importância da ética, conforme o professor Fábio acabou de destacar nesse nosso encontro. E para os estudantes de filosofia, como está o panorama do mercado de trabalho e quais oportunidades estão surgindo e se destacando? Muito bem, Juan. Nosso curso aqui na Unisa é um curso de licenciatura. Então, ele é voltado para a formação de profissionais que atuarão na educação básica. Evidentemente que também temos uma demanda, uma necessidade também, mas para tanto é necessário que seja feita pós-graduação para que o sujeito, né, para que esse profissional também atue dentro do ensino superior. Porque todas as áreas do conhecimento terão, em algum momento, conteúdos, disciplinas relativos ao campo da filosofia, pensando no ensino superior e
na educação básica, desde a educação infantil, o professor Giovino ele chamou a atenção para esse detalhe, o quanto é importante a filosofia desde tenra idade, né? As escolas, elas têm observado, os professores têm ali notado que quando o aluno ele é levado a pensar filosoficamente desde os primeiros anos da educação, desde a educação infantil, isso ajuda-o a pensar melhor, com mais clareza, com mais convicção, começa a compreender a si e ao mundo de maneira melhor. Então, eu digo que desde a educação infantil é necessário que exista o conhecimento filosófico sendo ali trabalhado. E, obviamente, que seguindo, né, nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. E hoje, eu digo a você que, em razão dessas mudanças que estão acontecendo no cronograma, né, melhor dizendo, no currículo do ensino médio, a filosofia ela tem ganhado força, a filosofia ela tem ali conquistado um maior espaço, que é um espaço de direito e é um espaço mais do que necessário, não é, professor? Muito bem. Eu vou responder a sua pergunta e aqui, complementando aquilo que o professor Fábio está dizendo, dando um testemunho, trazendo aqui o testemunho de um aluno. Eu estou responsável, nesse momento, pela disciplina prática pedagógica. E numa primeira aula, eu quis saber dos alunos qual foi o professor que, através da prática, transformou a vida deles. Né? E eu ouvi de um aluno algo maravilhoso. Esse professor foi um professor licenciado em filosofia que transformou minha vida. Eu não tinha interesse por nada, eu não encontrava sentido na educação básica. E o professor se aproximou e começou a pensar e a refletir comigo. E eu percebi o quanto que o conhecimento faz a grande diferença. Então a pergunta é: qual a importância do professor licenciado em filosofia para o nosso mundo, para o ensino? É o profissional que contribui, conforme o professor Fábio destacou muito, num trabalho interdisciplinar, na transformação humana, na transformação do pensamento, através da reflexão, pensamento crítico, e dando sentido, que eu considero o mais importante, para que os nossos estudantes sigam a vida com segurança e sabendo que fazem parte como protagonistas da história na transformação do outro. É isso. Completando o que você falou, eu queria saber o que diferencia a formação em filosofia aqui na Unisa. O que os aspirantes que estão nos assistindo aqui encontram de exclusivo em relação a outras instituições? Muito bem, temos uma metodologia aqui na Universidade de Santo Amaro, dentro da educação à distância, porque hoje o curso de filosofia está sendo ofertado na educação à distância. E um curso de filosofia sem que o aluno tenha uma atitude ativa, não é um curso de filosofia. O curso de filosofia da Unisa, ele leva o aluno a se colocar como um sujeito, né? Não como um mero espectador. É ele quem vai ter que ali ser mobilizado, porque para tanto, né, para alcançarmos o objetivo do curso, que é levar o aluno a ter a formação reflexiva, a pensar, a analisar, é necessário que ele seja ativo no curso. Então, a metodologia de estudo utilizada na Unisa, na trilha de aprendizagem, é uma metodologia que, com apoio do tutor, com apoio do professor, né, nós vamos conseguir ali fazer com que o aluno ele tenha que ser ali sempre ativo, estar ali sendo instigado a participar dos debates, das análises, né? E a Unisa é uma instituição que se dedica muito à pesquisa, né? Nós somos uma universidade, isso faz todo um diferencial. O aluno dentro de uma universidade, ele trabalha não apenas com aqueles que ensinam, eles também trabalham com aqueles que produzem conhecimento, com aqueles que pesquisam. Também estamos numa universidade com um olhar social muito grande. Então, somos uma instituição que tem um olhar para a vida real, para os problemas reais, e nós movimentamos, estimulamos nosso aluno a buscar soluções para esses problemas reais. E isso vai estar presente em todos os cursos, inclusive na filosofia. O professor Fábio tirou o que eu tinha pensado de dizer que a importância de sermos uma universidade. O grande diferencial é que nós somos uma universidade e mais, uma universidade que tem uma história
de mais de 55 anos, há uma universidade que faz toda a diferença. Os nossos alunos têm acesso a uma biblioteca com inúmeros exemplares, de forma gratuita. Eles acessam quantas vezes eles precisarem para a pesquisa, conforme o professor Fábio acabou de dizer. Os nossos alunos no curso de filosofia, eles são acompanhados durante 24 horas por profissionais, tutores, mestres, especialistas nas áreas em que acompanham as disciplinas. Os nossos alunos do curso de filosofia na Unisa, eles têm aula com professores, mestres e doutores na área da filosofia, aulas ao vivo, onde eles podem participar, eles podem interagir, eles podem perguntar, eles podem esclarecer dúvidas. Então, esse é o grande diferencial. Somos uma universidade, temos uma história e fazemos a diferença na construção do conhecimento dos nossos estudantes. É isso aí. Para concluir, eu queria saber quais conselhos valiosos vocês poderiam compartilhar com aqueles que estão no início da carreira de filosofia e quais habilidades são essenciais para alcançar o sucesso e se destacar nessa área. Muito bem, eu sempre destaco essa questão da curiosidade. Ah, é ser um curioso, é ser um interessado em compreender o mundo, né? Em buscar ali analisar, transformá-lo, né? Então, o filósofo, ele é um sujeito que está ali, ele está em movimento, né? Ele é inquieto, porque ele precisa estar ali sempre, né, ativo, na medida em que esta inquietação, ela significa o quê? Uma mudança tanto em si quanto no mundo, né? Mesmo esse diálogo que estamos travando aqui, não, a partir do momento que ele se encerrar, não estaremos na mesma condição, né, professor Jovino, que nos encontramos no início. Há uma transformação, né? E por isso mesmo essa inquietude, essa necessidade de estar ali aberto ao novo, também preocupado com a compreensão e, como não poderia deixar de ser, né, um aluno na filosofia, ele tem que ser um leitor ávido, um escritor também que vai desenvolver essa competência, né? No curso nós desenvolvemos, estimulamos essa competência escritora, porque, acima de tudo, né, buscar essa comunicação com o mundo, né? Buscar ali a transformação, buscar um mundo melhor, né? Que eu falo, nós temos que pensar sempre no bem, né? E para tanto precisamos tornar esses jovens, né, cada vez mais ativos, preocupados, conectados com os nossos problemas, não é, professor Jovino? Concordo. E além da curiosidade, penso que é importante também o espanto, né? É ficar espantado com a realidade em que nós vivemos. Não ficar acomodado ou acostumado. Quer dizer, é começar a pensar. Então, a dúvida, o espanto, a preocupação, né? Estar preocupado com os acontecimentos, isso que o professor Fábio acabou de dizer, e além da curiosidade, estar curioso sim. O que nos mata é estarmos acostumados no mundo em que vivemos. Não podemos nos acostumar. Precisamos saber pensar de forma curiosa, de forma espantosa, de estarmos preocupados com o presente, com o futuro, e assim nos tornaremos protagonistas da nossa própria história e da história da humanidade. Isso aí, palavras bonitas. Hum. Quero agradecer imensamente a participação de Obrigado. vocês, coordenador, professor Jovino. Neste episódio do Conexão Mercado, né? O videocast da Universidade de Santo Amaro que proporcionou uma imersão no universo da filosofia, né? E para quem está assistindo aí, só avisar que as inscrições para o vestibular da Unisa estão abertas. Você pode acessar o QR Code ou www.unisa.br e ingressar aqui com a gente. Considerações finais? Muito bem. Se você quer e está preocupado em entender o mundo, compreender o mundo, venha para a Unisa. Com certeza você vai adquirir uma série de conhecimentos que estarão conectados com a sua vida cotidiana, que vão ali proporcionar uma visão reflexiva, crítica e, acima de tudo, com um caráter transformador, tanto do aluno quanto da sociedade. Então, não fique aí parado, venha aqui para a universidade, venha para a Unisa. O que eu quero dizer é que quero ser o teu professor. Venha, conte comigo, estarei do teu lado, caminhando contigo, junto também com nossos profissionais de tutoria, junto com o nosso coordenador,
e eu quero ser o seu professor. Conforme o professor Fábio nos disse há pouco, não perca seu tempo, não. Venha experimentar o que nós temos de melhor. Venha aprender na nossa universidade. Muito obrigado, gente, e até a próxima.